Quando meu filho me disse que não tinha tempo para cuidar de mim durante minha cirurgia, eu sorri. Guardei o bilhete da Mega Sena no bolso e fiz uma ligação. Em 15 dias, ele estava na minha porta implorando perdão. Mas eu havia ganhado 289 milhões de reais. E agora era minha vez de escolher quem merecia minha atenção. Rodrigo pensou que eu era apenas um aposentado solitário, que dependia da boa vontade dele. Ele não sabia que eu havia guardado o segredo mais importante da minha vida, justamente para este momento. A justiça às vezes demora, mas quando chega, ela é devastadora. Você não vai acreditar como eu transformei o abandono do meu próprio filho na lição mais cara que ele já recebeu na vida. E isso foi apenas o começo da minha vingança. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? O médico falou as palavras que todo homem de 72 anos teme ouvir. Cirurgia no coração, bypass triplo, 3 semanas de recuperação em casa com cuidados integrais. Dr. Henrique explicou com a paciência de quem já teve essa conversa milhares de vezes. Mas para mim era a primeira vez que enfrentaria algo assim sozinho, sem minha Regina ao lado. Ela sempre soube o que fazer em momentos de crise. 15 anos atrás, quando descobri o problema na próstata, foi Regina quem organizou tudo. Consultas, exames, medicamentos. Ela transformava o medo em planos práticos, a ansiedade em listas organizadas. Mas Regina não estava mais aqui, e eu precisava aprender a navegar sozinho pelas águas turvas da doença. Sentei no banco da praça em frente ao Hospital das Clínicas, observando o movimento de São Paulo continuar indiferente ao meu diagnóstico. Ambulâncias chegavam e partiam, pessoas choravam e sorriam nos corredores, a vida seguia seu ritmo implacável enquanto eu tentava processar a realidade. Em 2 semanas, abririam meu peito e remendariam artérias que já não conseguiam levar sangue suficiente ao meu coração cansado. O bilhete da Mega Sena estava no meu bolso, junto com as receitas médicas. Havia comprado na lotérica da esquina de casa, como fazia há 23 anos, sempre os mesmos números. As datas de nascimento de Regina, Rodrigo e da neta que ainda não conhecia pessoalmente. Um ritual que mantinha mais por superstição do que por esperança real de ganhar alguma coisa significativa. Peguei o celular e hesitei por um momento antes de discar o número do meu filho. Rodrigo morava a apenas 40 quilômetros de distância, em Alphaville, mas parecia estar em outro planeta quando se tratava de manter contato comigo. Nossas conversas se limitavam a mensagens rápidas nos feriados e uma visita protocolar no meu aniversário, sempre apressada, sempre com Patrícia reclamando do trânsito e das crianças querendo ir embora. A ligação tocou 4 vezes antes que ele atendesse, e eu podia ouvir o barulho do escritório ao fundo. Rodrigo trabalhava como gerente de vendas em uma multinacional, sempre ocupado demais para conversas longas, sempre dividido entre reuniões e metas que pareciam mais importantes do que qualquer coisa que eu pudesse ter para dizer. Oi, pai. Tudo bem? Estou meio corrido aqui. A voz dele carregava aquela impaciência educada que eu conhecia tão bem. O tom de quem já estava calculando quanto tempo a conversa duraria e se haveria como encurtá-la sem parecer grosseiro demais. Respirei fundo e expliquei sobre a cirurgia, sobre a necessidade de ter alguém comigo durante a recuperação, sobre como me sentia perdido tentando organizar sozinho algo tão complexo. Falei sobre os remédios que precisaria tomar nos horários certos, sobre as limitações físicas que teria, sobre o medo real de não conseguir me cuidar adequadamente. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Pai, olha, é uma situação complicada. A voz de Rodrigo soou distante, como se ele estivesse pensando em várias coisas ao mesmo tempo enquanto falava comigo. Patrícia está grávida de 6 meses. As crianças estão no período de adaptação da escola nova, e eu tenho aquela apresentação para os japoneses na semana que vem. Sempre havia uma razão. Nos últimos 5 anos, desde que Regina morreu, sempre existia algo mais urgente, mais importante, mais complicado do que dedicar tempo ao pai que estava envelhecendo. Entendi naquele momento que eu havia me tornado apenas mais um item na lista infinita de responsabilidades que Rodrigo tentava equilibrar, e claramente não estava entre as prioridades. Além disso, ele continuou, e eu podia sentir que vinha a justificativa final. Você sempre foi independente.
Desde que a mamãe morreu, você se virou muito bem sozinho. Tenho certeza de que vai dar um jeito de se organizar para essa cirurgia também. Você é mais forte do que imagina. A ironia era cruel. Minha independência forçada, resultado do luto e da solidão, agora era usada como desculpa para me abandonar no momento em que mais precisava de ajuda. Rodrigo havia interpretado minha capacidade de sobreviver sozinho como uma preferência por solidão, quando na verdade era apenas o resultado de não ter escolha. Mas Rodrigo, é uma cirurgia no coração. O médico foi bem claro sobre eu não poder ficar sozinho nas primeiras semanas. Tentei manter a voz firme, mas sentia que estava implorando, e isso me incomodava profundamente. Nunca havia precisado implorar por atenção do meu próprio filho. Pai, você pode contratar uma enfermeira, ou talvez aquela senhora que fazia faxina para vocês. Como era o nome mesmo? Dona Conceição? Tenho certeza de que ela toparia ajudar por alguns dias. E olha, se for questão de dinheiro para pagar alguém, eu posso ajudar com uma parte. Dinheiro. A solução fácil para uma consciência pesada. Rodrigo estava disposto a pagar para terceirizar o cuidado comigo, transformando algo que deveria ser sobre amor e família em uma transação comercial. Era mais conveniente contratar uma estranha do que reorganizar sua agenda para cuidar do pai. Não é sobre dinheiro, filho. É sobre... Parei no meio da frase, percebendo que estava prestes a dizer algo que soaria como cobrança emocional. Era sobre querer que meu filho se importasse o suficiente para estar presente. Era sobre não querer enfrentar sozinho o medo de não acordar da anestesia. Era sobre descobrir se ainda significava alguma coisa para a pessoa que eu havia criado. Olha, pai, preciso desligar agora. A reunião vai começar. Mas pensa no que te falei, tá? Uma enfermeira vai ser até melhor, porque ela vai saber exatamente o que fazer. Eu te ligo depois para saber como foram os preparativos. Ele desligou antes que eu pudesse responder, e fiquei ali sentado no banco da praça, ouvindo o som da linha muda, enquanto processava o que havia acabado de acontecer. Meu filho havia me abandonado da forma mais educada possível. Cheguei em casa enquanto o sol se punha atrás dos prédios do bairro, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja que Regina sempre dizia serem os mais bonitos. Nossa casa em Vila Madalena parecia maior e mais silenciosa a cada dia, cada cômodo ecoando memórias de uma época em que não estava sozinho enfrentando os desafios da vida. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde Regina costumava fazer crochê enquanto assistíamos aos seriados mexicanos que ela tanto adorava. A televisão estava desligada, mas eu podia imaginar sua voz comentando os dramalhões, rindo das situações absurdas, fazendo piadas sobre os galãs que ela achava exagerados demais. O bilhete da Mega Sena estava sobre a mesa de centro, esquecido entre as receitas médicas e os papéis do convênio. Por impulso, peguei o celular e acessei o site da Caixa para conferir o resultado do sorteio da noite anterior. Era um hábito que mantinha há anos, mais por curiosidade do que por expectativa real. Os números começaram a aparecer na tela. 3, 17, 22, 35, 42, 49. Olhei para o meu bilhete sem muita atenção, conferindo mecanicamente os números que havia marcado. 3, cheque. 17, cheque. 22, cheque. 35, cheque. 42, cheque. Meu coração deu um pulo quando percebi que havia acertado 5 números. Nunca havia ganhado mais que uma quadra na vida, e mesmo assim, raramente. Voltei a olhar o 6º número na tela. 49. Conferi novamente no meu bilhete. 49. Por um momento pensei que estivesse vendo errado. Peguei meus óculos de leitura e conferi novamente, número por número, com o cuidado de quem revisava os cálculos da aposentadoria. Todos os 6 números coincidiam perfeitamente. Todos os 6 números que eu jogava há mais de 2 décadas estavam ali, na tela do meu celular, oficialmente sorteados. Senti as pernas fraquejarem e precisei me sentar novamente. Cliquei no link do prêmio e o número apareceu na tela como uma revelação divina. 289 milhões de reais. Quase 300 milhões de reais. Mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. A ironia da situação me atingiu como um soco no estômago. No mesmo dia em que meu filho me disse que não tinha tempo para cuidar de mim,
No mesmo dia em que descobri que teria que enfrentar sozinho a cirurgia mais arriscada da minha vida, eu havia me tornado milionário de uma forma que jamais imaginei ser possível. Por alguns minutos, fiquei apenas sentado na poltrona, olhando alternadamente para o bilhete e para a tela do celular, tentando processar a dimensão do que havia acontecido. Era real. Era verdade. Era meu. E Rodrigo não fazia a menor ideia. Passei a noite inteira acordado, não por ansiedade da cirurgia, mas pelo turbilhão de pensamentos sobre o que fazer com essa informação. Pela primeira vez em 5 anos, desde a morte de Regina, eu tinha controle total sobre algo importante. Tinha poder. Tinha escolhas. E a primeira escolha que precisava fazer era quando e como contar para Rodrigo sobre o prêmio. Durante as primeiras horas da madrugada, pensei em ligar para ele imediatamente, compartilhar a alegria, transformar essa vitória em algo que nos unisse novamente como pai e filho. Imaginei sua surpresa, sua empolgação, talvez até mesmo um pedido de desculpas pelo telefonema da tarde. Mas quanto mais pensava na conversa que tivemos, mais a raiva crescia dentro de mim. Rodrigo havia me abandonado quando eu mais precisava. Havia reduzido nosso relacionamento a uma questão logística que poderia ser resolvida com dinheiro e terceirização. Havia me tratado como um problema a ser administrado, não como o pai que o criou sozinho depois que a mãe dele morreu no parto. Sim, sozinho, porque Regina não era mãe biológica do Rodrigo. Ela havia chegado na nossa vida quando ele tinha 5 anos, depois que Márcia morreu por complicações no parto da segunda gravidez que perdemos. Regina havia escolhido nos amar, havia escolhido ser mãe de um menino que não era biologicamente dela, havia dedicado 15 anos da vida dela para construir a família que Rodrigo considerava natural. E agora, ele não conseguia dedicar 3 semanas para cuidar do homem que o criou desde bebê, que trabalhou em 2 empregos para pagar escola particular, que abriu mão de namorar por 2 anos para focar na educação dele, que vendeu o carro para comprar material escolar e uniforme quando o dinheiro ficou apertado. Ao amanhecer, minha decisão estava tomada. Não contaria sobre o prêmio imediatamente. Primeiro, queria ver até onde ia a indiferença do meu filho. Queria entender se havia algum limite para sua capacidade de me ignorar quando eu precisasse dele. Queria descobrir se restava algum amor genuíno ou se nosso relacionamento havia se tornado apenas uma obrigação social que ele cumpria no mínimo necessário. Liguei para o hospital e confirmei a data da cirurgia. Liguei para a Dona Conceição e expliquei a situação. Ela aceitou ficar comigo durante a primeira semana de recuperação mediante o pagamento que eu poderia custear facilmente agora, mas que representava um sacrifício significativo com minha aposentadoria de R$ 3.200. Preparei mentalmente como seria. Enfrentaria a cirurgia sozinho. Me recuperaria com a ajuda de uma pessoa que mal conhecia, passaria pelas semanas mais vulneráveis da minha vida sem nenhum suporte familiar. E só depois, quando estivesse completamente recuperado, revelaria a Rodrigo que ele havia perdido a oportunidade de estar ao lado do pai, que havia se tornado multimilionário. A vingança seria doce, mas principalmente educativa. A manhã da cirurgia chegou fria e cinzenta, típica do inverno paulistano. Cheguei ao Hospital das Clínicas às 6 da manhã, carregando uma mala pequena com os itens pessoais que precisaria para os 3 dias de internação. Dona Conceição havia insistido em me acompanhar. Uma gentileza que eu não esperava, mas que me emocionou mais do que admiti. Senhor Reinaldo, o senhor não deveria estar passando por isso sozinho, ela disse enquanto esperávamos na recepção. Quando minha mãe operou o joelho, a família toda se revezou para cuidar dela. É assim que as coisas deveriam ser. Dona Conceição tinha 58 anos, 3 filhos criados sozinha depois que o marido a abandonou, e uma sabedoria prática sobre família que meu próprio filho parecia ter perdido em algum lugar entre a faculdade de administração e o emprego na multinacional. Ela entendia intuitivamente o que Rodrigo havia esquecido, que momentos de vulnerabilidade são quando mais precisamos das pessoas que amamos. O enfermeiro chamou meu nome e seguimos pelos corredores que cheiravam a desinfetante e esperança cautelosa. No quarto, vesti a roupa hospitalar que me fazia sentir ainda mais vulnerável, ainda mais dependente da competência de estranhos para manter minha vida funcionando. Dr. Henrique apareceu para a conversa final antes da anestesia, explicando mais uma vez os procedimentos, os riscos,
as expectativas de recuperação. Sua voz soava confiante, profissional. Mas eu sabia que havia sempre uma margem de incerteza em qualquer cirurgia, especialmente no coração de um homem da minha idade. Tem algum familiar que gostaria de falar antes de descermos para o centro cirúrgico? Perguntou a enfermeira, consultando a prancheta onde constavam meus dados. Algum filho ou filha que queira se despedir? Não, respondi simplesmente. Não tem ninguém. Dona Conceição apertou minha mão. Eu fico aqui esperando o senhor acordar. Não se preocupe. Descemos para o centro cirúrgico em uma maca que parecia me levar para longe de tudo que era familiar e seguro. Enquanto esperava a anestesia fazer efeito, pensei em Regina, em como ela estaria nervosa mas presente, segurando minha mão até o último momento possível. Pensei em Rodrigo, provavelmente em alguma reunião naquele exato momento, sem fazer ideia de que seu pai estava sendo aberto no centro cirúrgico. A última coisa que lembrei antes de adormecer foi da sensação de estar completamente sozinho em um dos momentos mais perigosos da minha vida, e de como isso era ao mesmo tempo devastador e libertador. Devastador pela solidão. Libertador porque agora eu sabia exatamente onde estava parado na lista de prioridades do meu filho. Acordei na UTI com tubos saindo de lugares que eu não sabia que existiam. Uma dor no peito que parecia que alguém havia literalmente aberto minha caixa torácica com uma serra, e a presença reconfortante de Dona Conceição segurando 1/3 na cadeira ao lado da cama. Graças a Deus, ela murmurou quando viu que eu havia aberto os olhos. O doutor disse que a cirurgia foi um sucesso. 3 pontes novinhas, o senhor vai ficar bom como novo. Nos 3 dias que passei internado, Dona Conceição foi minha única visita constante. Ela chegava de manhã, trazia frutas que eu não conseguia comer por causa dos medicamentos, ficava comigo durante as fisioterapias dolorosas e me atualizava sobre as novelas que passavam na televisão do quarto. Rodrigo ligou uma vez no 2º dia após a cirurgia. A conversa durou menos de 5 minutos. Como foi tudo, pai? Espero que tenha corrido bem. A voz dele soava distante, formal, como se estivesse falando com um conhecido distante que havia passado por uma situação difícil. Correu bem. Estou me recuperando. Que bom. E a senhora que você contratou está ajudando direito? Está sim. Ótimo. Olha, pai, estou aqui no escritório, mas queria saber se está tudo certo. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Precisava de muitas coisas. Precisava de uma conversa mais longa que 5 minutos. Precisava de alguém que se importasse o suficiente para perguntar como eu estava me sentindo emocionalmente. Precisava de um filho que entendesse que cirurgia no coração aos 72 anos era um marco que merecia mais atenção do que uma ligação protocolada. Está tudo certo, Rodrigo. Então tá bom. Qualquer coisa me liga. Melhoras aí. Ele desligou e eu fiquei olhando para o celular, processando como nossa relação havia se tornado tão superficial que nem mesmo uma cirurgia cardíaca conseguia gerar uma conversa genuína entre nós. Dona Conceição, que havia escutado a ligação sem querer, balançou a cabeça com desaprovação. Senhor Reinaldo, com todo o respeito, mas seu filho não está agindo direito. Quando meu mais velho operou o apêndice, eu dormi no hospital 3 noites seguidas. Família é para estar junto na doença e na saúde. Cada família é diferente, Dona Conceição. Mas algumas são mais família que outras, não é mesmo? Ela havia tocado no ponto central da questão. Rodrigo e eu tínhamos laços sanguíneos, tínhamos história, tínhamos memórias compartilhadas, mas não tínhamos mais o que eu consideraria uma família funcional. Tínhamos protocolos de relacionamento, obrigações sociais cumpridas no mínimo necessário, mas não tínhamos conexão emocional real. E agora eu tinha 289 milhões de reais para decidir como usar essa descoberta. Uma semana depois da alta hospitalar, eu estava conseguindo subir as escadas de casa sem ficar completamente sem ar, conseguia tomar banho sozinho sem medo de desmaiar e já podia preparar refeições simples sem sentir que o peito ia explodir. A cicatriz ainda doía, os medicamentos ainda me deixavam enjoado, mas eu estava vivo e me recuperando melhor do que o médico havia previsto. Dona Conceição havia sido uma companhia melhor do que eu imaginava. Ela cozinhava feijão do jeito que eu gostava, assistia aos jogos do Palmeiras comigo sem reclamar.
E tinha uma capacidade impressionante de fazer conversas interessantes sobre assuntos que variavam desde política até receitas de bolo. Ela me tratava como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Senhor Reinaldo, posso fazer uma pergunta indiscreta? Ela disse enquanto organizava meus medicamentos na caixinha semanal. Por que o senhor não liga para seu filho e conversa direito com ele sobre como está se sentindo? Às vezes as pessoas não percebem que estão magoando a gente. Dona Conceição, tem momentos na vida em que você precisa deixar as pessoas mostrarem quem elas realmente são. Sem pressão, sem cobrança, sem dar dicas. Apenas observar as escolhas que elas fazem quando ninguém está pedindo nada específico. E o que o senhor vai fazer com o que descobrir? Vou tomar decisões baseadas na realidade, não nas minhas esperanças. Ela assentiu com a sabedoria de quem havia passado por decepções familiares significativas. Meu ex-marido sempre dizia que me amava, mas na hora que as contas ficaram apertadas, ele desapareceu. As ações falam mais alto que as palavras. Mesmo. Exatamente. As ações de Rodrigo estavam falando muito claramente. Durante as 2 semanas que passei me recuperando em casa, ele ligou 3 vezes, sempre conversas curtas, sempre perguntando se eu estava bem sem realmente esperar detalhes da resposta. Não ofereceu para visitar, não perguntou se eu precisava de alguma coisa específica, não demonstrou curiosidade sobre como estava sendo o processo de recuperação. Durante esse período também não contei para ninguém sobre o prêmio da Mega Sena. O bilhete continuava guardado na gaveta do meu quarto, junto com uma cópia impressa da página da Caixa, mostrando o resultado do sorteio. Vez ou outra, eu pegava os papéis e confirmava que não havia sido um sonho ou alucinação causada pelos medicamentos. 289 milhões de reais. O suficiente para comprar uma casa em cada bairro nobre de São Paulo. O suficiente para viajar pelo mundo inteiro em primeira classe por anos. O suficiente para garantir que os netos que eu mal conhecia nunca precisassem se preocupar com dinheiro. O suficiente para mudar completamente a dinâmica da minha família, se eu quisesse. A questão era, eu ainda queria? No 21º dia após a cirurgia, quando Dona Conceição já havia voltado para sua rotina normal e eu estava conseguindo viver sozinho novamente, decidi fazer um teste final. Liguei para Rodrigo com uma proposta específica. Rodrigo, estou pensando em fazer um churrasco no domingo. Nada grande, só família mesmo. Você, a Patrícia e as crianças. Faz tempo que não vejo meus netos direito. Do outro lado da linha, escutei o som dele digitando no computador enquanto falava comigo. Multitarefa, sempre multitarefa. Até conversas familiares precisavam competir com e-mails e planilhas. Ah, pai, domingo é meio complicado. As crianças têm natação de manhã, e a Patrícia marcou o almoço com as amigas do pré-natal. Você sabe como é. Domingo é o único dia que a gente consegue organizar as coisas da semana. E que tal sábado, então? Sábado eu prometi que ia levar o João no shopping para comprar tênis novo. E tem o aniversário do filho da vizinha de tarde. Fica meio corrido. Entendo. Que dia seria bom para vocês? Olha, pai, deixa eu ver aqui na agenda. Patrícia está com o médico terça. Quarta eu tenho jantar de trabalho. Quinta é aniversário da mãe dela. Que tal a gente deixar para o mês que vem? Quando as coisas estiverem mais calmas. O mês que vem. Sempre o mês que vem. Sempre uma data indefinida no futuro que nunca chegava de fato. Sempre uma promessa vaga que servia para adiar indefinidamente qualquer compromisso real comigo. Claro, filho, o mês que vem está bom. Legal. Aí a gente organiza direitinho sem pressa. Vai ser mais gostoso. Desliguei e fiquei sentado na cozinha, olhando para a geladeira que eu havia imaginado cheia de cerveja e linguiça para um churrasco que nunca aconteceria. O teste havia sido conclusivo. Mesmo após uma cirurgia cardíaca, mesmo após semanas de recuperação solitária, mesmo com um convite específico e flexível, Rodrigo ainda não conseguia encontrar uma tarde livre para passar com o pai. Naquela noite, peguei o bilhete da Mega Sena e liguei para a Caixa. Era hora de começar o processo de resgate do prêmio. Era hora de parar de esperar que meu filho descobrisse sozinho como ser um filho melhor. Era hora de mostrar para ele as consequências reais de suas escolhas. O atendente me explicou sobre os procedimentos,
sobre a necessidade de ir até São Paulo para assinar os documentos, sobre o prazo para a retirada do prêmio. Marquei o agendamento para a semana seguinte. Em poucos dias, eu seria oficialmente um dos homens mais ricos do Brasil. E Rodrigo continuaria sem saber, até eu decidir se ele merecia saber. A agência da Caixa em São Paulo estava movimentada na manhã de quinta-feira quando cheguei para resgatar o prêmio. Havia uma sala especial para ganhadores de prêmios altos, discreta e reservada, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. O funcionário, um homem chamado Carlos, de aproximadamente 50 anos, me tratou com a deferência que 289 milhões de reais automaticamente proporcionam. Senhor Reinaldo, é um prazer atendê-lo. Esse é realmente um prêmio excepcional. O senhor já pensou em como pretende administrar o valor? Durante as 2 horas que passei assinando documentos e definindo detalhes da transferência, Carlos me explicou sobre investimentos, sobre como o dinheiro poderia render mais do que eu conseguiria gastar, sobre a importância de ter assessoria financeira especializada para patrimônios dessa magnitude. O senhor pretende contar para a família imediatamente? Ainda estou decidindo isso. Carlos assentiu com a expressão de quem já havia visto situações semelhantes. É comum os ganhadores levarem um tempo para comunicar o prêmio. Mudanças dessa magnitude na situação financeira podem alterar dinâmicas familiares de formas imprevisíveis. Exatamente. Era exatamente isso que eu estava planejando. Alterar dinâmicas familiares de forma imprevisível e, esperava eu, educativa. Saí da Caixa com uma conta bancária que havia crescido de R$ 4.500 para quase 300 milhões em uma manhã. O contraste era tão absurdo que por um momento considerei se não estava vivendo algum tipo de sonho prolongado causado pelos medicamentos pós-cirúrgicos. Mas não era sonho, era real. E agora eu tinha recursos para implementar o plano que havia estado desenvolvendo durante as semanas de recuperação solitária. Primeira parada, uma imobiliária em Alphaville. Rodrigo morava em uma casa alugada no condomínio residencial Tamboré há 5 anos. Era uma casa bonita, 3 quartos, piscina pequena, condomínio com segurança, o tipo de moradia que representava a ascensão social para um gerente de vendas com 2 filhos. O aluguel custava R$ 4.200 por mês, um valor que comprometia uma parcela significativa do salário dele. Gostaria de comprar uma casa específica, disse para a corretora. Uma mulher chamada Sandra, que parecia acostumada com clientes com demandas inusitadas. Claro, Sr. Reinaldo. Qual casa? Forneci o endereço da casa onde meu filho morava. Sandra consultou o sistema e fez algumas ligações. Interessante. Essa propriedade não estava oficialmente à venda, mas o proprietário acabou de me informar que estaria disposto a negociar por R$ 800 mil. É um valor um pouco acima do mercado, mas a casa está em excelente estado. Aceito. Pagamento à vista. Sandra piscou algumas vezes, processando a informação de que alguém havia acabado de aceitar comprar uma casa de R$ 800 mil sem sequer visitá-la. O senhor não gostaria de agendar uma visita primeiro? Não é necessário. Conheço bem a propriedade. Em 2 horas, eu era o novo proprietário da casa onde meu filho morava. Rodrigo ainda não sabia, mas havia acabado de se tornar inquilino do pai que ele considerava irrelevante demais para merecer uma tarde livre. Esperei 3 dias para fazer o primeiro movimento. Queria que tudo fosse processado legalmente, que não houvesse possibilidade de reversão ou questionamento. Na segunda-feira pela manhã, Sandra ligou para Rodrigo. Senhor Rodrigo, sou Sandra da imobiliária Alphaville Premium. Tenho uma informação importante sobre a casa que o senhor aluga no residencial Tamboré. Imaginei Rodrigo do outro lado da linha, provavelmente no meio de alguma reunião, irritado com a interrupção, mas preocupado com o que poderia ser uma notícia ruim sobre aumentos no aluguel ou problemas com o contrato. A propriedade foi vendida e o novo proprietário gostaria de conversar com o senhor sobre os termos do aluguel. Às 4 horas da tarde, meu celular tocou. Era Rodrigo, e pela primeira vez em anos, ele parecia genuinamente preocupado. Pai, você sabe se aconteceu alguma coisa estranha no bairro? A imobiliária ligou dizendo que a casa foi vendida, e agora preciso negociar com um proprietário novo. Espero que não vá aumentar muito o aluguel, porque já está difícil com os gastos da gravidez da Patrícia. Que estranho mesmo, respondi.
tentando manter a voz neutra. Você sabe quem comprou? Não, a corretora só disse que é um senhor mais velho que quer marcar uma reunião. Estou meio preocupado, para ser sincero. Você sabe como é, quando muda de dono, geralmente querem aumentar tudo ou até mesmo pedir para a gente sair. Pela primeira vez em meses, Rodrigo estava me ligando não por obrigação, mas porque precisava de alguém para dividir uma preocupação real. Era irônico que justo agora, quando eu era literalmente o proprietário da casa dele, ele finalmente estava me tratando como um confidente. Bom, filho, vamos torcer para dar tudo certo. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Obrigado, pai. É bom saber que posso contar com você. Desliguei com um sorriso amargo. Ele sempre pôde contar comigo. O problema era que ele nunca achou que precisasse. Sandra marcou a reunião para a quinta-feira às 7 da noite, na própria casa. Cheguei 15 minutos antes. Estacionei na rua e fiquei observando a movimentação familiar através das janelas iluminadas. Via Rodrigo ajudando as crianças com o dever de casa na mesa da cozinha, Patrícia preparando o jantar com a barriga de 6 meses já bem aparente. Era uma cena doméstica bonita, o tipo de família que eu havia sonhado ter quando Regina estava viva. Mas eu observava de fora, literalmente do lado de fora, como um estranho espiando a vida de outras pessoas. Às 7 em ponto, toquei a campainha. Rodrigo abriu a porta vestindo a mesma camisa social amarfanhada que provavelmente usara no trabalho o dia inteiro. A gravata afrouxada, a expressão tensa de quem estava se preparando para uma negociação difícil. Pai, a surpresa em sua voz era genuína. O que você está fazendo aqui? Oi, Rodrigo. Posso entrar? Ele se afastou da porta, ainda processando minha presença inesperada. Claro, claro. Entre. Mas, não entendi. Você não disse que vinha aqui hoje. Patrícia apareceu na sala, secando as mãos no pano de prato. Oi, seu Reinaldo. Que surpresa! Como está se sentindo depois da cirurgia? Muito melhor, Patrícia. Obrigado por perguntar. Pai, o que está acontecendo? Estou esperando o proprietário novo da casa chegar a qualquer momento. Foi mal, mas vai ser meio complicado você ficar aqui durante a reunião. Sentei-me no sofá da sala, no mesmo lugar onde costumava sentar nas raras visitas que fazia. Na verdade, Rodrigo, eu sou o proprietário novo. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que pude escutar o barulho da televisão no quarto das crianças e o som da geladeira ligando na cozinha. Rodrigo e Patrícia me olhavam como se eu tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Como assim, pai? Comprei a casa. Você é meu inquilino agora. Isso não faz sentido. Você não tem dinheiro para comprar uma casa de R$800 mil. Peguei o contrato de compra e venda da pasta que havia trazido e coloquei sobre a mesa de centro. Rodrigo se aproximou, pegou os papéis e leu meu nome em todas as páginas oficiais. Pai, de onde veio esse dinheiro? Você pegou empréstimo? Financiou? Isso vai dar problema. Você não tem renda para sustentar uma compra dessa. Rodrigo, senta aqui. Você também, Patrícia. Preciso contar uma coisa para vocês. Eles se sentaram no sofá em frente ao meu. A tensão visível nos rostos. Patrícia segurava a barriga inconscientemente. Um gesto protetor que mulheres grávidas fazem quando sentem que algo importante está para acontecer. Vocês se lembram de quando eu liguei pedindo ajuda com a cirurgia? Rodrigo fez que sim com a cabeça, mas percebi que ele estava desconfortável com o rumo da conversa. E vocês se lembram de como foi resolvida a situação? Pai, você disse que ia contratar uma enfermeira. E contratou mesmo, não foi? Tudo deu certo. Tudo deu certo porque eu tive que resolver sozinho. Tudo deu certo porque eu descobri que quando realmente preciso de ajuda, não posso contar com meu filho. O desconforto dele era palpável agora. Pai, eu expliquei na época. Estava realmente complicado. Sempre está complicado, Rodrigo. Nos últimos 5 anos, sempre teve alguma coisa mais importante do que dedicar tempo para mim. Patrícia tocou o braço do marido, como se estivesse tentando acalmá-lo, mas manteve os olhos fixos em mim. Seu Reinaldo, onde o senhor quer chegar com isso? No dia em que Rodrigo me disse que não podia me ajudar, no mesmo dia em que descobri que teria que enfrentar sozinho a cirurgia mais arriscada da minha vida, aconteceu uma coisa interessante. Fiz uma pausa dramática, observando as expressões deles. Eu ganhei na Mega Sena. Desta vez o silêncio foi ainda mais profundo.
Rodrigo abriu e fechou a boca algumas vezes, como um peixe fora d'água, tentando processar a informação. Quanto? A pergunta saiu em um sussurro da boca de Patrícia. 289 milhões de reais. Rodrigo se levantou do sofá de um pulo, como se tivesse levado um choque elétrico. Pai, isso é verdade? Você está falando sério? Peguei uma cópia do comprovante de resgate do prêmio e mostrei para eles. Rodrigo pegou o papel com as mãos tremendo, leu cada linha 2 vezes, conferiu a data, o valor, minha assinatura. 289 milhões. Ele repetia os números como se fossem um mantra. Pai, você é milionário. Você é multimilionário. A transformação no comportamento de Rodrigo foi instantânea e devastadora de se observar. Em questão de segundos, ele passou de filho distante para a pessoa mais atenciosa do mundo. Pai, por que você não me contou antes? Imagina o susto que eu levei achando que você tinha feito alguma loucura financeira. Nossa, esse dinheiro muda tudo. Muda tudo. Ele começou a andar pela sala, gesticulando animadamente, a mente claramente disparando em milhares de direções simultaneamente. Patrícia, você está ouvindo isso? Pai é milionário. Os meninos nunca mais vão ter que se preocupar com nada. Podemos pagar escola particular das melhores, faculdade no exterior, médico particular para você durante a gravidez. Patrícia continuava me olhando com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia surpresa, obviamente, mas também algo que parecia ser cautela. Pai, desculpa eu ter sido tão ausente durante sua recuperação. Nossa, se eu soubesse... Quer dizer, não é que eu só me importo por causa do dinheiro, mas é que agora entendo que você estava passando por um momento tão importante sozinho. Rodrigo, interrompi sua fala. Eu estava passando por uma cirurgia no coração. Com ou sem dinheiro, era um momento importante. Sim, claro. É isso que eu quis dizer. E agora posso compensar todo esse tempo perdido. Podemos viajar juntos. Eu posso tirar férias para a gente passar mais tempo junto. Podemos fazer tantas coisas. Observei meu filho transformar nossa relação em um projeto de investimento pessoal diante dos meus olhos. Cada palavra que saía da boca dele confirmava exatamente o que eu havia suspeitado e temido descobrir. Rodrigo, senta aqui de novo. Ainda não terminei de explicar a situação. Ele se sentou na beirada do sofá, claramente ansioso para escutar mais detalhes sobre como essa nova realidade financeira mudaria nossas vidas. Você quer saber por que comprei sua casa? Para nos ajudar, né, pai? Para garantir que a gente não tenha problema com aluguel, que as crianças tenham estabilidade. Não. Comprei para ter certeza de que você entenderia que ações têm consequências. A confusão no rosto de Rodrigo era quase cômica. Ele estava tentando processar como a compra da casa dele poderia ser qualquer coisa além de uma generosidade financeira extrema. Não entendi, pai. Durante os 21 dias que passei me recuperando sozinho, enquanto você estava ocupado demais para dedicar uma tarde para o pai que acabara de passar por uma cirurgia cardíaca, eu tive muito tempo para pensar. Levantei e comecei a andar pela sala, observando os detalhes da decoração que Patrícia havia escolhido. As fotos das crianças na estante, os brinquedos espalhados pelo chão. Uma vida familiar normal, construída sem nenhuma consideração pela presença ou ausência do avô das crianças. Pensei sobre que tipo de filho eu havia criado. Pensei sobre que tipo de pessoa abandona o pai no momento em que ele mais precisa de ajuda. Pensei sobre que tipo de homem considera a própria conveniência mais importante do que estar presente para a família. Pai, eu não abandonei você. Rodrigo, você me ofereceu dinheiro para contratar uma estranha para cuidar de mim porque não conseguia encontrar tempo na sua agenda. Isso é abandono. Patrícia tocou o braço do marido novamente. Um gesto que estava se tornando frequente conforme a tensão na sala aumentava. Então decidi fazer um teste. Queria ver se existia algum limite para sua indiferença. Se havia algum ponto em que você pararia de me tratar como um item opcional na sua lista de prioridades. Que tipo de teste, pai? Quando me recuperei completamente da cirurgia, te liguei propondo um churrasco. Algo simples. Apenas família. Você lembra dessa conversa? Rodrigo assentiu lentamente, claramente começando a entender onde eu queria chegar. E qual foi sua resposta? Eu estava realmente ocupado naquele fim de semana.
Você estava ocupado todos os fins de semana. Você sugeriu adiar para o mês que vem. O mês que vem que nunca chega, porque sempre há alguma coisa mais importante do que passar tempo comigo. O silêncio voltou a dominar a sala. Rodrigo olhava para as próprias mãos, provavelmente revivendo nossa conversa telefônica e percebendo como havia soado indiferente e evasivo. Rodrigo, você sabe qual foi a parte mais dolorosa de toda essa situação? Ele levantou os olhos para me encontrar e, pela primeira vez, vi algo parecido com arrependimento genuíno em sua expressão. Não foi ficar sozinho no hospital. Não foi ter que depender de uma pessoa que mal conheço para me ajudar durante a recuperação. Não foi nem mesmo o medo de morrer na mesa de cirurgia sem ter meu filho por perto. Sentei-me novamente, mais próximo dele desta vez. A parte mais dolorosa foi descobrir que eu havia me tornado irrelevante na vida do homem que criei desde bebê, que nossa relação havia se transformado em ligações protocolares nos feriados e visitas apressadas no meu aniversário. Patrícia limpou uma lágrima discreta que estava escorrendo pelo rosto. Rodrigo continuava olhando para as mãos. Pai, eu não sabia que você se sentia assim. Claro que sabia, Rodrigo. Você apenas escolheu ignorar porque era mais conveniente. Era mais fácil acreditar que eu estava bem sozinho do que reorganizar sua vida para incluir o pai que estava envelhecendo. Mas agora pode ser diferente. Agora pode ser diferente por quê? Porque descobriu que tenho dinheiro? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Rodrigo abriu a boca para negar, mas percebeu que qualquer coisa que dissesse soaria falsa naquele momento. A primeira coisa que você disse quando soube do prêmio foi como isso mudaria a vida dos seus filhos. A segunda foi sobre como poderia me compensar agora que tem interesse financeiro em manter um relacionamento comigo. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer, Rodrigo. E foi exatamente isso que eu esperava que você dissesse. Levantei e peguei minha pasta. Por isso comprei sua casa, para que você entenda que eu tenho poder agora. Poder de decidir quem merece se beneficiar da minha sorte. Pai, você está me assustando. Não estou tentando assustar ninguém, Rodrigo. Estou estabelecendo novas regras para a nossa relação. Peguei uma folha de papel da pasta e coloquei sobre a mesa de centro. Estas são as condições para vocês continuarem morando aqui. Rodrigo pegou o papel e começou a ler em voz alta, a voz ficando progressivamente mais tensa a cada item. Primeira condição. Visitas semanais obrigatórias todos os domingos, das 2 às 6 da tarde com toda a família presente. Segunda condição. Disponibilidade para emergências médicas ou situações que exijam suporte familiar. Terceira condição. Pai, isso parece um contrato comercial. É exatamente isso que é, Rodrigo. Um contrato. Porque aparentemente nossa relação familiar precisa ser formalizada para que você entenda suas responsabilidades como filho. Patrícia finalmente se pronunciou. Seu Reinaldo, com todo respeito, isso não é forma de construir relacionamentos saudáveis. Patrícia, relacionamentos saudáveis se constroem com base em amor e consideração mútuos. Isso aqui é o que acontece quando uma das partes precisa ser incentivada a demonstrar o mínimo de interesse pela outra. Mas, pai, você não pode condicionar moradia a... Posso sim. Esta é minha casa agora. Vocês são meus inquilinos. E todo inquilino precisa seguir as regras estabelecidas pelo proprietário. Rodrigo releu o papel, desta vez em silêncio. Vi sua expressão mudar conforme processava a dimensão real da situação. Ele estava descobrindo que o pai que sempre considerou fraco e dependente, agora tinha recursos para inverter completamente a dinâmica de poder entre nós. E se a gente não concordar com essas condições? Então vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. A simplicidade da minha resposta foi como um tapa na cara dele. Rodrigo começou a entender que eu não estava blefando, não estava fazendo drama emocional, não estava tentando chantageá-lo. Estava simplesmente estabelecendo termos claros para uma relação que havia se tornado unilateral demais. Pai, isso é chantagem. Não, Rodrigo. Chantagem seria se eu estivesse ameaçando fazer algo ruim para forçar algo bom. Isso aqui é uma negociação justa. Vocês querem continuar morando aqui? Então precisam investir tempo de qualidade na relação comigo. Patrícia se levantou do sofá, a mão na barriga, a expressão claramente irritada. Seu Reinaldo,
Isso é absurdo. A gente não pode ser forçado a fingir que tem um relacionamento que não existe naturalmente. Ninguém está pedindo para vocês fingirem nada, Patrícia. Estou pedindo para vocês tentarem construir algo real. Construir sob ameaça não é construir, é coerção. Rodrigo colocou a mão no ombro da esposa tentando acalmá-la, mas vi que ele também estava lutando entre a indignação e o medo de perder a casa. Patrícia tem razão, pai. Isso não vai funcionar. Relacionamentos não funcionam assim. Relacionamentos funcionam com esforço mútuo, Rodrigo. Durante 5 anos, só eu fiz esforço. Agora vocês vão ter que fazer a parte de vocês. E se a gente tentar, mas não conseguir? Se vocês forçar as visitas, mas elas forem tensas e desconfortáveis para todo mundo? Era uma pergunta válida, e eu havia pensado nela durante os dias que passei planejando essa confrontação. Se vocês realmente tentarem, se eu vir esforço genuíno da parte de vocês, mesmo que não seja perfeito, podemos renegociar os termos. Mas tem que ser esforço real, não teatro. Como você vai saber a diferença? Rodrigo, você é meu filho há 35 anos. Eu sei quando você está sendo genuíno e quando está representando. Patrícia voltou a se sentar, mas manteve a postura tensa. E quanto ao dinheiro, aos outros benefícios que você mencionou? Que benefícios? Escola particular para as crianças, faculdade no exterior, essas coisas que Rodrigo falou. Ah, isso. Sorri pela primeira vez desde que chegara. Isso depende de como vocês se saírem no período de teste. Período de teste? 6 meses. Vocês têm 6 meses para me convencer de que realmente se importam comigo como pessoa, não apenas como fonte de segurança financeira. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ele fazia desde criança quando se sentia encurralado. E se a gente passar no seu teste? Se a gente conseguir construir o relacionamento que você quer? Aí vamos conversar sobre como usar esse dinheiro para beneficiar toda a família. O primeiro domingo chegou com uma chuva fina que deixava São Paulo ainda mais cinzenta que o normal. Às 2 horas em ponto, escutei o barulho do carro de Rodrigo na garagem. Pontualidade era um bom sinal, mesmo que fosse motivada pela obrigatoriedade. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Rodrigo, Patrícia e as 2 crianças estavam ali, todos com expressões que variavam entre ansiedade e curiosidade. Os meninos, João de 8 anos e Pedro de 5, pareciam especialmente confusos sobre por que estavam visitando o avô em um horário tão específico. Oi, pai. Rodrigo soou formal, como um funcionário cumprindo um protocolo. Entrem, entrem. Como vocês estão? Patrícia carregava uma sacola com lanches. Trouxe umas coisas para as crianças comerem, caso elas fiquem com fome. Era um gesto pensativo, que demonstrava que ela havia se preparado para a visita de forma prática. Talvez ela estivesse levando a situação mais a sério do que eu havia imaginado inicialmente. Vovô, por que a gente tem que vir aqui toda semana? João, sempre direto, fez a pergunta que todos estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de fazer. Porque vocês são meus netos, e eu quero conhecer vocês melhor. Mas por que tem que ser toda semana? É muito tempo. 4 horas eram muito tempo para uma criança passar com um avô que ela mal conhecia. Isso me fez perceber que meu plano tinha falhas que eu não havia considerado. Eu estava forçando não apenas Rodrigo e Patrícia a construírem um relacionamento comigo, mas também estava arrastando as crianças para uma dinâmica que elas não entendiam. João, que tal se eu mostrar para vocês alguns jogos que seu pai jogava quando tinha a idade de vocês? Durante as 4 horas seguintes, tentamos construir alguma coisa que se parecesse com uma reunião familiar. Jogamos videogame. Assistimos a um filme infantil, comemos pipoca. As crianças se divertiram. Patrícia foi educada, mas reservada. E Rodrigo oscilou entre tentar ser um filho atencioso e claramente calcular quanto tempo ainda faltava para ir embora. Quando eles foram embora às 6 da noite, fiquei sozinho na casa silenciosa tentando avaliar como havia sido. Não foi terrível, mas também não foi natural. Foi como assistir a uma peça de teatro onde todos os atores sabiam seus papéis, mas nenhum deles estava realmente emocionalmente investido na história. O segundo domingo foi um pouco melhor. Rodrigo chegou com menos tensão nos ombros, e as crianças pareciam mais à vontade para explorar a casa e fazer perguntas. João descobriu minha coleção de selos no escritório
e ficou fascinado com as histórias dos países diferentes. Vovô, você já foi em todos esses lugares? Não, João. Mas sua avó, Regina, sempre sonhou em visitar a França. Ela colecionava esses selos franceses esperando que um dia a gente pudesse fazer essa viagem. Era a primeira vez que eu falava de Regina de forma natural com meus netos. Percebi que eles sabiam muito pouco sobre a mulher que havia sido praticamente uma avó para eles durante os primeiros anos de vida, antes de morrer quando João tinha apenas 3 anos. Ela era bonita? Pedro, o mais novo, sempre focava nos aspectos visuais das histórias. Mostrei para eles uma foto de Regina no nosso casamento em 1998. Ela estava linda no vestido azul claro que havia escolhido por ser uma cerimônia simples, apenas no cartório. Ela era muito bonita e muito engraçada também. Adorava fazer piadas sobre os programas de televisão. Rodrigo se aproximou para ver a foto e, por um momento, vi algo parecido com nostalgia genuína em seus olhos. Eu lembro dela rindo das novelas mexicanas que passavam à tarde. Ela dizia que os galãs eram exagerados demais, que nenhum homem real era tão dramático assim. E ela estava certa. Rodrigo riu. E foi a primeira risada espontânea que escutei dele em anos. Patrícia também se juntou ao grupo em volta da foto. Ela parece ter sido uma pessoa muito carinhosa. Era. Regina era o tipo de pessoa que transformava uma casa em lar, apenas por estar presente. Passamos o resto da tarde olhando álbuns de fotos e contando histórias sobre Regina. Foi a primeira vez que conseguimos ter uma conversa genuína, sem cronômetros invisíveis ou obrigações protocolares. As crianças fizeram perguntas, Rodrigo contribuiu com memórias próprias e Patrícia demonstrou interesse real pelas histórias da família. Quando eles foram embora naquela noite, a sensação era diferente. Havia sido uma visita, não uma obrigação cumprida. Na quinta-feira da 3ª semana, meu celular tocou às 11 da noite. Era Rodrigo, e sua voz soava tensa. Pai, Patrícia está passando mal. Estamos indo para o hospital. Pode ser trabalho de parto prematuro. Meu primeiro impulso foi oferecer ajuda imediatamente, mas me lembrei de que estava no meio de um teste que eu mesmo havia criado. Esta era uma situação real, não programada, que poderia revelar se havia alguma mudança genuína no comportamento de Rodrigo. Vocês precisam de alguma coisa? Na verdade, sim. As crianças estão dormindo, e não quero acordá-las para levar para o hospital. Você poderia... Seria possível você vir aqui para ficar com elas? Era a primeira vez em 5 anos que Rodrigo me pedia ajuda espontaneamente. Não era uma emergência que envolvia apenas conveniência ou dinheiro, mas uma situação em que ele genuinamente precisava de apoio familiar. Claro, estou saindo agora. Cheguei em Alphaville em 20 minutos, dirigindo mais rápido do que deveria para um homem de 72 anos que havia passado por uma cirurgia cardíaca recente. Rodrigo estava esperando na porta, já com as chaves do carro na mão. Pai, muito obrigado. As crianças estão dormindo. Provavelmente nem vão acordar antes da gente voltar. Mas se acontecer alguma coisa, vai ficar tudo bem aqui. Vocês se concentrem na Patrícia e no bebê. Pela primeira vez, Rodrigo me abraçou espontaneamente. Foi um abraço rápido, carregado de preocupação e gratidão, mas foi genuíno. Passei a madrugada na casa deles, sentado no sofá da sala, esperando notícias. Às 4 da manhã, recebi uma mensagem. Falso alarme. Patrícia está bem, bebê também. Voltando para casa agora. Quando eles chegaram, Patrícia parecia exausta, mas aliviada. Seu Reinaldo, muito obrigada por ter ficado com as crianças. Não sei o que a gente teria feito. Eu que fico feliz em poder ajudar. Rodrigo me acompanhou até a porta. Pai, sei que essas últimas semanas têm sido complicadas, mas hoje você realmente salvou a gente. É para isso que serve família, Rodrigo. Depois da noite no hospital, algo mudou na dinâmica das visitas dominicais. Rodrigo começou a chegar alguns minutos mais cedo e sair alguns minutos mais tarde. As conversas fluíam com mais naturalidade, e ele começou a fazer perguntas sobre minha vida que iam além de como você está? Pai, você tem se sentido sozinho morando naquela casa grande? A pergunta me pegou de surpresa durante nosso 5º domingo juntos. Estávamos na cozinha preparando sanduíches para as crianças enquanto elas brincavam no quintal com Patrícia. Às vezes, a casa fica muito silenciosa quando não tem ninguém. Você já pensou em
Não sei. Arranjar uma companhia? Que tipo de companhia? Uma namorada, sei lá. Você ainda é um homem jovem, pai. 72 anos não é tão velho assim. Era a primeira vez que Rodrigo demonstrava interesse pela minha vida pessoal em anos. Durante todo o período após a morte de Regina, ele nunca havia perguntado se eu me sentia solitário ou se havia considerado conhecer outras pessoas. Não sei se tenho energia para começar um relacionamento novo nesta altura da vida. Mas você tem energia para cuidar de 2 crianças a noite toda quando precisa. Ele sorriu. Talvez você tenha mais energia do que imagina. Passamos o resto da tarde conversando sobre assuntos que não tocávamos há anos. Rodrigo me contou sobre pressões no trabalho que eu não sabia que existiam, sobre preocupações com a educação dos filhos, sobre planos que ele e Patrícia tinham para o futuro. Pai, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro. Você ainda está bravo comigo? Por causa da cirurgia? Da forma como eu agi? A pergunta era direta e merecia uma resposta direta. Estou menos bravo do que estava, mas ainda estou magoado. O que eu posso fazer para consertar isso? Era a pergunta que eu estava esperando há meses, mas agora que ela havia chegado, percebi que não tinha uma resposta simples. Continue fazendo o que está fazendo. Continue tentando. E sobre o dinheiro? Sobre os planos que a gente fez? Ainda é cedo para falar sobre isso, Rodrigo. 2 semanas depois, aconteceu algo que eu não havia previsto. Comecei a me sentir culpado pela situação que havia criado. Durante uma das visitas dominicais, observei João tentando se entusiasmar com jogos que claramente não o interessavam, apenas porque sabia que era esperado dele. Vovô, a gente tem que ficar aqui até às 6? A pergunta saiu de forma inocente, mas me atingiu como um soco no estômago. Por que, João? Você não está se divertindo? Ah, eu estou. É que o Lucas me chamou para ir na casa dele jogar o videogame novo, mas eu disse que não podia porque tinha que ficar aqui. E eu percebi naquele momento que estava forçando não apenas Rodrigo e Patrícia a construírem um relacionamento artificial comigo, mas também estava privando as crianças de atividades que elas realmente queriam fazer. Estava transformando a figura do avô em uma obrigação, quando deveria ser uma presença positiva e desejada em suas vidas. Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei pensando se minha estratégia havia sido justa. Rodrigo estava claramente fazendo um esforço genuíno nas últimas semanas. Suas perguntas eram mais interessadas, suas conversas mais engajadas, e ele havia me procurado espontaneamente durante a emergência com Patrícia. Mas quanto desse esforço era motivado por medo de perder a casa? Quanto era genuíno e quanto era performance para garantir segurança financeira? Na segunda-feira, liguei para Sandra, a corretora. Sandra, preciso fazer uma alteração no contrato de locação da casa do Residencial Tamboré. Claro, senhor Reinaldo. Que tipo de alteração? Quero remover as cláusulas especiais que incluí. O contrato deve voltar a ser um contrato de locação padrão. Houve um silêncio do outro lado da linha. O senhor tem certeza? Essas cláusulas eram bem específicas. Tenho certeza. E envie uma cópia do novo contrato para o inquilino ainda hoje. Rodrigo me ligou 2 horas depois de receber o novo contrato. Pai, não entendi. A corretora disse que você mudou os termos do aluguel. Tirou aquelas condições todas. É verdade. Por quê? Alguma coisa aconteceu? Nós fizemos alguma coisa errada? Sua preocupação soava genuína, o que era tanto reconfortante quanto preocupante. Reconfortante porque indicava que ele realmente se importava com o nosso relacionamento. Preocupante porque eu ainda não sabia se era pela relação em si ou pelas implicações financeiras. Rodrigo, você pode vir aqui hoje à noite? Sozinho. Precisamos conversar. Claro, pai. Que horas? Depois do jantar. Umas 8 horas. Passei o resto do dia pensando em como abordar a conversa que sabia que precisávamos ter. Era hora de descobrir se o esforço que ele estava fazendo tinha alguma base genuína ou se era apenas uma performance bem executada. Às 8 em ponto, Rodrigo tocou a campainha. Estava visivelmente nervoso, com a mesma expressão que tinha quando era adolescente, e sabia que havia feito algo errado. Pai, se eu fiz alguma coisa... Senta aqui, Rodrigo. Não fez nada errado. Preparei café para nós dois e sentei-me na poltrona em frente ao sofá onde ele estava. Quero fazer uma pergunta.
e preciso que você seja completamente honesto comigo. Claro, se eu não tivesse ganhado na Mega Sena, se eu fosse apenas o aposentado que você sempre achou que eu era, você estaria fazendo esse esforço todo para melhorar nossa relação? A pergunta ficou suspensa no ar como uma espada. Rodrigo abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente lutando entre dar a resposta que eu queria ouvir e ser honesto sobre suas motivações reais. Pai, essa pergunta não é justa. Por que não é justa? Porque as circunstâncias mudaram. Você não é mais apenas meu pai aposentado. Você é meu pai multimilionário. É impossível separar uma coisa da outra. Era uma resposta honesta, mas não era a resposta que eu queria ouvir. Então você está admitindo que o dinheiro é a principal motivação para esse esforço todo? Rodrigo se levantou e começou a andar pela sala, exatamente como fizera no dia em que descobriu sobre o prêmio. Pai, não é só sobre o dinheiro. Mas seria mentira dizer que o dinheiro não mudou as coisas. Como mudou? Mudou porque agora eu sei que você tem opções. Antes, eu meio que assumia que você sempre estaria lá, que nossa relação poderia continuar do jeito que estava porque você não tinha escolha. A honestidade dele era brutal, mas era o que eu precisava ouvir. Você achava que eu não tinha escolha? Não conscientemente. Mas no fundo, sim. Eu sabia que você ficaria sozinho se eu não mantivesse contato. Então, meio que dava como certo que você se contentaria com o mínimo que eu oferecesse. E agora? Agora sei que você pode escolher não ter nada a ver comigo. Pode escolher deixar tudo para a caridade. Pode escolher adotar uma família nova. Pode escolher qualquer coisa. O dinheiro te deu poder de escolha. E isso me obriga a realmente trabalhar para merecer um lugar na sua vida. Sentei-me novamente, processando a franqueza dele. Em certo sentido, era exatamente o que eu havia planejado conseguir com minha estratégia. Rodrigo estava finalmente entendendo que relacionamentos precisam de esforço mútuo, que ele não podia simplesmente assumir que eu sempre estaria disponível independentemente de como me tratasse. E se eu te disser que mesmo com todo esse dinheiro ainda sou a mesma pessoa? Ainda sou seu pai que ainda quer ter um relacionamento genuíno com você? Pai, esse é o problema. Eu não sei se algum dia conseguirei separar completamente você, meu pai, de você, o milionário. E você também não vai conseguir saber se meus esforços são genuínos ou interesseiros. Ele havia posto o dedo na ferida. O dinheiro havia criado uma dinâmica que talvez fosse impossível de desfazer completamente. Então, o que você propõe? Honestidade. Vamos ser honestos sobre nossas motivações. Eu me esforço para ser um filho melhor porque quero ter um relacionamento melhor com você e porque quero garantir que meus filhos tenham acesso aos benefícios que esse dinheiro pode proporcionar. Você pode aceitar essa motivação dupla? A proposta de Rodrigo era mais madura do que eu esperava. Ele estava sugerindo que enfrentássemos a realidade da situação em vez de fingir que o dinheiro não havia mudado tudo. E o que você espera de mim nesse acordo honesto? Que você pare de me testar. Pare de criar situações artificiais para ver se eu passo ou não passo. Se vamos construir um relacionamento real, tem que ser baseado em interações genuínas, não em provas que você inventa. Ele estava certo. Minha abordagem havia sido manipulativa, mesmo que motivada por mágoa legítima. E sobre o dinheiro? Como você imagina que isso funcione? Pai, você ganhou esse dinheiro. É seu. Você pode fazer o que quiser com ele. Se decidir que quer usar parte para ajudar a família, ótimo. Se decidir que quer doar tudo para a caridade, também é seu direito. Mas você prefere que eu use para ajudar a família. Claro que prefiro. Seria hipócrita dizer o contrário. Mas prefiro mais ainda ter um pai presente na minha vida do que ter um pai rico e distante. Era a primeira vez que ele colocava nosso relacionamento acima dos benefícios financeiros potenciais. Pelo menos verbalmente. Rodrigo, posso te contar uma coisa que talvez mude sua perspectiva sobre tudo isso? Claro, quando descobri que havia ganhado na Mega Sena, meu primeiro impulso foi te ligar na mesma hora para compartilhar a alegria. Queria que essa vitória nos unisse. Ele parou de andar e me olhou com atenção. Mas aí lembrei da nossa conversa sobre a cirurgia. Lembrei de como você havia me tratado no momento em que eu mais precisava de ajuda. E decidi usar o prêmio como uma oportunidade de te ensinar sobre consequências.
Pai, deixa eu terminar. Durante essas semanas todas, observando você se esforçar, vendo você tentar ser um filho melhor, eu me senti poderoso, me senti no controle, mas também me senti manipulativo e meio cruel. Você não foi cruel, você foi educativo, talvez, mas educativo de uma forma que criou desconfiança entre nós. Agora você sempre vai se perguntar se estou testando você, e eu sempre vou me perguntar se você está sendo genuíno. Rodrigo voltou a se sentar no sofá. Então como a gente resolve isso? Começando do zero. Sem testes, sem contratos, sem condições. Apenas pai e filho tentando construir um relacionamento adulto e honesto. Está bem, Rodrigo disse após alguns minutos de silêncio. Começar do zero. Mas como? Primeiro, você me conta honestamente como se sente sobre nossa relação. Sem medo de me magoar, sem tentar dizer o que acha que eu quero ouvir. Ele respirou fundo, claramente se preparando para uma conversa difícil. Pai, durante muito tempo, eu te vi como um peso. Isso soa terrível, mas é a verdade. Depois que a mamãe Regina morreu, você ficou, não sei, mais necessitado, mais carente de atenção. E eu estava construindo minha própria família, focado em ser um bom pai para meus filhos, um bom marido para Patrícia. Suas palavras doíam, mas eu havia pedido honestidade. Continuei cumprindo as obrigações básicas de filho porque sabia que era o certo a fazer, mas não sentia prazer nessas interações. Sentia que estava perdendo tempo que poderia estar dedicando às pessoas que realmente precisavam de mim. E agora? Agora percebo que você sempre precisou de mim, mas eu escolhi não ver porque era inconveniente. E percebo também que eu perdi a oportunidade de conhecer você melhor como pessoa, não apenas como meu pai. Como assim? Essas últimas semanas conversando sobre Regina, sobre sua vida, sobre seus sentimentos, descobri coisas sobre você que eu nunca soube. Como você se sentia sozinho, como lidou com a morte dela, como tem medo de envelhecer sem ninguém por perto. Era verdade. As visitas forçadas haviam criado espaços para conversas que nunca tínhamos tido antes. Rodrigo, agora é minha vez de ser honesto. Quando descobri o prêmio, minha primeira reação foi de vingança. Queria te punir por ter me abandonado. Queria que você sentisse o que era ser rejeitado por alguém que amava. E conseguiu. Consegui, mas não me senti melhor por isso. Me senti pequeno e mesquinho. Pai, você não é pequeno nem mesquinho. Você estava magoado, e pessoas magoadas às vezes fazem coisas que não fariam normalmente. Então vamos tentar de novo? Sem jogos, sem manipulação, sem testes? Vamos, mas com uma condição. Qual? Que você me conte se tem planos para o dinheiro. Não porque eu quero me beneficiar, mas porque quero entender que tipo de futuro você está imaginando para si mesmo. Na verdade, sim, tenho alguns planos. Admiti. Quer escutar? Rodrigo assentiu, claramente curioso. Primeiro, quero garantir a educação dos meus netos. Não apenas escola particular, mas a melhor educação possível. Se eles quiserem estudar fora, ter essa oportunidade. Se quiserem aprender música, esportes, idiomas, qualquer coisa que desperte interesse neles. Isso seria incrível para eles. Segundo, quero ajudar você e Patrícia com a casa. Não como forma de controle, mas porque acredito que família deve ter estabilidade. Quero que vocês possam focar em ser felizes sem se preocupar com aluguel ou financiamento. Pai. Terceiro, quero viajar. Regina sempre quis conhecer a França, e eu quero fazer essa viagem por ela. Quero conhecer outros lugares também, antes que eu fique velho demais para aproveitar. Você poderia viajar com a gente. As crianças adorariam conhecer outros países. A sugestão me pegou de surpresa. Era a primeira vez que Rodrigo propunha espontaneamente atividades que incluíssem tempo prolongado comigo. Vocês realmente gostariam? Pai, João está aprendendo sobre outros países na escola. Ele ficaria maluco de alegria se pudesse visitar os lugares sobre os quais está estudando. E quarto, continuei, quero usar parte do dinheiro para ajudar outras pessoas. Talvez criar um fundo para ajudar idosos que não têm suporte familiar, ou contribuir para pesquisas sobre doenças cardíacas. Isso é muito generoso. Não é generosidade, Rodrigo. É gratidão. Eu tive sorte de ganhar esse dinheiro.
E sorte de ter sobrevivido à cirurgia. Quero retribuir de alguma forma. Passamos o resto da noite conversando sobre possibilidades, sobre sonhos que o dinheiro poderia tornar realidade, sobre como usar essa oportunidade para fortalecer nossa família em vez de dividi-la. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoa por ter sido um filho ausente, especialmente quando você mais precisou de mim? A pergunta que eu estava esperando há meses finalmente havia chegado, e descobri que a resposta era mais simples do que imaginava. Já perdoei, Rodrigo. A questão agora é se conseguimos construir algo melhor daqui para frente. Conseguimos. Tenho certeza de que conseguimos. 2 meses depois, estávamos no aeroporto de Guarulhos, embarcando para Paris. Era nossa primeira viagem em família em mais de 10 anos, e a primeira viagem internacional das crianças. João carregava uma mochila cheia de guias turísticos que havia pedido emprestado na biblioteca da escola. Pedro segurava firme na mão da Patrícia, que estava com 8 meses de gravidez, mas havia insistido que conseguiria fazer a viagem. Vovô, você realmente vai mostrar pra gente todos os lugares que a vovó Regina queria conhecer? João perguntou enquanto esperávamos na fila do check-in. Vamos visitar cada lugar que está na lista dela, prometi, mostrando para ele o caderninho onde Regina havia anotado todos os pontos turísticos que sonhava conhecer. Durante o voo, Rodrigo se sentou ao meu lado, enquanto Patrícia descansava com as crianças algumas fileiras à frente. Pai, obrigado por isso, por nos incluir nos seus planos. Rodrigo, vocês sempre estiveram nos meus planos. Eu só não sabia como incluir vocês sem parecer que estava comprando afeto. E agora sabe? Agora sei que às vezes a gente precisa criar oportunidades para o afeto crescer naturalmente. Em Paris, visitamos a Torre Eiffel, o Louvre, Notre-Dame. João tirou centenas de fotos com o tablet que havíamos comprado especialmente para a viagem, e Pedro ficou fascinado com os jardins do Palácio de Versalhes. Mas o momento mais emocionante foi quando chegamos ao Sacré-Cœur. Regina havia circulado esse local no guia turístico que comprara anos atrás, escrevendo ao lado, para assistir ao pôr do sol com Reinaldo. Subimos as escadas todos juntos, Rodrigo carregando Pedro quando ele cansou, Patrícia apoiada no meu braço, João correndo na frente contando quantos degraus conseguia subir sem parar. No topo, quando o sol começou a se pôr sobre Paris, senti a presença de Regina de uma forma quase física. Era como se ela estivesse ali conosco, finalmente realizando o sonho que havia guardado por tanto tempo. Ela estava aqui, murmurei para Rodrigo. Estava sim, pai, e está feliz vendo a gente juntos. Voltamos de Paris uma semana antes da data prevista para o parto de Patrícia. Foi uma decisão sábia, porque 3 dias depois de chegarem em casa, ela entrou em trabalho de parto. Desta vez, quando Rodrigo me ligou às 2 da manhã, não havia tensão na voz dele. Havia excitação, nervosismo, mas também a confiança de quem sabia que podia contar com o suporte familiar. Pai, é agora. Você pode ficar com os meninos? Já estou indo para aí. Cheguei em Alphaville em 20 minutos, mas desta vez não como um favor relutante. Cheguei como um avô ansioso para ajudar no nascimento de mais um neto. João e Pedro acordaram quando ouvi o carro de Rodrigo saindo da garagem. Eles sabiam que o irmão ou irmã estava para chegar, e estavam quase tão ansiosos quanto eu. Vovô, você acha que vai ser menino ou menina? Pedro perguntou enquanto tomávamos café da manhã. Não sei, mas sei que vai ser muito amado. E se for menina, ela vai gostar de futebol como eu. Se for menina, ela vai gostar do que ela quiser gostar. E se for menino também. Passamos o dia fazendo atividades para distrair a ansiedade. Jogamos videogame, montamos quebra-cabeças, assistimos desenhos. Mas a cada hora que passava sem notícias, todos ficávamos mais nervosos. Às 3 da tarde, meu celular tocou. Era Rodrigo. Pai, nasceu. É uma menina. 4,5 kg, 52 centímetros, perfeita de saúde. E a Patrícia? Está bem, cansada, mas bem. Pai, ela é linda. Ela tem os olhos da Patrícia e acho que tem seu nariz. Chorei. Aos 73 anos, chorei como uma criança ao saber que havia ganhado mais uma neta. Como vocês vão chamar? Regina. Vamos chamar de Regina. Se eu já estava chorando antes, agora estava soluçando.
Rodrigo havia decidido homenagear a mulher que ele considerava sua mãe verdadeira. A mulher que havia nos unido como família. Pai, você está aí? Estou muito emocionado. A gente queria saber, você gostaria de ser padrinho dela? Era mais do que eu poderia ter sonhado 6 meses atrás, quando estava me recuperando sozinho de uma cirurgia cardíaca. Seria a maior honra da minha vida. O batizado da pequena Regina aconteceu 2 meses depois, na mesma igreja onde eu e Regina adulta tínhamos nos casado. Era um domingo ensolarado de primavera, e toda a família estava reunida pela primeira vez em anos. Patrícia havia convidado seus pais, que viajaram de Campinas especialmente para a ocasião. Rodrigo chamou alguns amigos próximos do trabalho, e eu convidei Dona Conceição, que havia se tornado uma amiga querida nos meses que se seguiram à minha recuperação. Senhor Reinaldo, ela disse quando chegou à igreja, nunca vi o senhor tão feliz. É verdade, Dona Conceição, nunca estive tão feliz. Durante a cerimônia, segurei minha neta nos braços e prometi em silêncio que seria o melhor avô possível para ela, que estaria presente em todos os momentos importantes da vida dela, que a amaria incondicionalmente, que seria o tipo de presença positiva e constante que ela merecia ter. Depois da igreja, fizemos uma festa em casa. Era a primeira festa que eu organizava desde os tempos de Regina, e descobri que havia perdido a prática de receber pessoas. Mas Rodrigo e Patrícia ajudaram com tudo, e o resultado foi uma celebração calorosa e alegre. Pai, Rodrigo disse quando estávamos limpando a cozinha depois que todos foram embora. Posso falar uma coisa? Claro. Esse último ano mudou minha vida. Não só por causa do dinheiro, mas por causa do relacionamento que a gente conseguiu construir. Para mim também mudou, filho. Eu nunca havia pensado em você como meu amigo, além de ser meu pai. Agora penso. Era o maior elogio que ele poderia me fazer. Ser pai é uma responsabilidade biológica e social. Ser amigo é uma escolha. E eu nunca havia pensado em você como um adulto completo. Apenas como meu filho que precisava de orientação. Agora vejo que você se tornou um homem melhor do que eu era na sua idade. Não sei se sou melhor, mas sei que sou grato. Grato por você ter me dado uma segunda chance. Rodrigo, todos nós merecemos segundas chances, especialmente quando estamos dispostos a trabalhar para merecê-las. O primeiro ano da pequena Regina foi uma sucessão de momentos preciosos que me fizeram entender que havia quase perdido a oportunidade de ser avô de verdade. Eu estava presente quando ela sorriu pela primeira vez. Estava lá quando começou a engatinhar. Estava lá quando falou vovô pela primeira vez. Uma palavra que saiu meio torta, mas que soou como música para meus ouvidos. Rodrigo e Patrícia começaram a me incluir naturalmente em decisões familiares. Não me consultavam sobre tudo, mas me faziam sentir parte do processo de criação das crianças de uma forma que nunca havia experimentado com João e Pedro quando eram menores. Pai, estamos pensando em matricular João em aulas de música. Você acha que seria bom para ele? Rodrigo, se ele demonstrar interesse, acho que seria ótimo. Regina sempre disse que música desenvolve disciplina e criatividade. E se ele não gostar? Aí ele para. A ideia é descobrir do que gosta, não forçar nada. Conversas simples como essa, sobre assuntos cotidianos da família, se tornaram parte da nossa rotina. Eu não era mais apenas o avô que visitavam por obrigação. Era uma pessoa cuja opinião importava, cujo conselho era valorizado. Também comecei a cuidar das crianças regularmente, para que Rodrigo e Patrícia pudessem ter momentos sozinhos. Uma vez por semana, eles saíam para jantar ou assistir a um filme, e eu ficava responsável pelos 3 netos. Vovô, você pode contar a história da vovó Regina de novo? Pedro sempre pedia as mesmas histórias sobre a mulher que ele mal havia conhecido. Regina chegou na nossa vida quando seu pai tinha 5 anos, mais ou menos a sua idade. E desde o primeiro dia, ela decidiu que ia nos amar como uma família de verdade. Ela gostava de crianças? Adorava. Ela dizia que criança era a prova de que Deus ainda tinha esperança no mundo. João, agora com 9 anos, fazia perguntas mais complexas. Vovô, por que você e meu pai ficaram brigados? Era uma pergunta difícil de responder para uma criança.
mas decidi ser honesto dentro dos limites apropriados para a idade dele. Às vezes, João, pessoas que se amam se machucam sem querer. Seu pai estava muito ocupado sendo pai de vocês, e eu fiquei com ciúme da atenção que ele dedicava para vocês. Mas agora vocês não estão mais brigados? Não. Agora entendemos que amor não é um recurso limitado. Seu pai pode amar vocês, e me amar também. No segundo aniversário da pequena Regina, anunciei para a família minha decisão de criar uma fundação. Quero usar parte do dinheiro para ajudar outras famílias que estão passando por situações difíceis, especialmente idosos que não têm suporte familiar durante problemas de saúde. Rodrigo imediatamente se interessou pela ideia. Que tipo de ajuda você imagina oferecer? Suporte prático. Contratar cuidadores, pagar tratamentos médicos, providenciar transporte para consultas, as coisas básicas que fazem diferença quando alguém está sozinho e doente. Posso ajudar com isso? Com a parte administrativa, jurídica? Você teria tempo? Pai, isso é importante. Vou arranjar tempo. Passamos os meses seguintes estruturando a Fundação Regina, nomeada em homenagem à mulher que havia nos ensinado o que significava ser uma família verdadeira. Rodrigo se envolveu de forma surpreendente, dedicando fins de semana inteiros para estudar legislação do terceiro setor e conversar com advogados especializados. Sabe o que mais me impressiona nessa sua ideia, pai? O quê? Você poderia facilmente gastar esse dinheiro todo consigo mesmo. Viajar para qualquer lugar, comprar qualquer coisa, mas escolheu usar para ajudar outras pessoas. Rodrigo, quando você tem mais dinheiro do que consegue gastar em 10 vidas, gastar com si mesmo perde o sentido. Ajudar outras pessoas é que dá significado à sorte que tive. A fundação começou pequena, ajudando 5 famílias por mês, mas cresceu rapidamente conforme correram notícias sobre nosso trabalho. Em 6 meses, estávamos apoiando mais de 50 idosos em situações vulneráveis. Pai, recebemos uma carta de uma senhora de 80 anos de Campinas. O filho dela abandonou ela depois que descobriu que ela estava com Alzheimer. Nossa fundação está pagando para ela ter cuidadora especializada. E como ela está? Melhorando. A família do cuidador meio que adotou ela. Agora tem netos emprestados que visitam ela todo fim de semana. Histórias como essa me faziam entender que o prêmio da Mega Sena havia sido mais do que sorte. Havia sido uma oportunidade de fazer diferença real na vida de pessoas que, como eu, haviam descoberto que família nem sempre é uma garantia de suporte emocional. No terceiro ano após o prêmio, Rodrigo me fez um pedido que eu não esperava. Pai, Patrícia e eu estamos pensando em comprar um terreno maior, construir uma casa nova. É uma boa ideia. Vocês precisam de mais espaço com 3 crianças. Na verdade, queríamos construir pensando em você também. Como assim? Uma casa com uma suíte separada para você. Não para você morar conosco permanentemente, mas para ter um espaço seu quando quiser ficar perto das crianças ou quando não quiser estar sozinho em casa. A proposta me pegou completamente de surpresa. Rodrigo estava oferecendo algo que eu jamais teria pedido. Um espaço oficial na família dele. Você tem certeza disso? Conviver no mesmo terreno pode ser complicado. Pai, esses 3 anos me ensinaram que conviver com você não é complicado. É bom. As crianças adoram ter você por perto. Patrícia gosta da sua companhia e eu gosto de poder conversar com você sempre que preciso. E se der errado? Se começarmos a nos irritar um com o outro por estarmos próximos demais? Aí você volta para sua casa. Mas pelo menos tentamos. Patrícia apareceu na sala carregando Regina, que agora caminhava e falava palavras simples. Seu Reinaldo, foi ideia minha também. Essas crianças precisam de você por perto conforme crescem. E honestamente, você se tornou um dos meus melhores amigos. Era verdade. Durante os anos que se seguiram ao nascimento de Regina, Patrícia e eu havíamos desenvolvido uma amizade genuína. Ela me consultava sobre receitas da família. Eu a ajudava com as crianças quando Rodrigo estava trabalhando e tínhamos longas conversas sobre maternidade e como criar filhos com valores sólidos. Vovô! Vovô! Regina estendia os bracinhos para mim, como fazia sempre que me via. Peguei minha neta no colo e olhei para Rodrigo e Patrícia. Eles estavam oferecendo algo que ia muito além de um espaço físico. Estavam oferecendo um lugar permanente na família
que eu havia quase perdido por completo. Tem certeza de que querem um velho resmungão morando no quintal de vocês? Pai, Rodrigo riu. Você não é resmungão. E mesmo se fosse, preferimos um vovô resmungão presente do que um vovô distante e educado. A construção da casa nova levou 8 meses. Rodrigo me incluiu em cada decisão, desde a escolha do terreno até os detalhes de acabamento. Minha suíte ficou no térreo, com entrada independente, mas conectada à casa principal por um jardim interno. Pai, queremos que você se sinta em casa, mas também que tenha sua privacidade. Patrícia explicou enquanto analisávamos as plantas com o arquiteto. E as crianças? Não vão achar estranho ter o avô morando tão perto? Pai, as crianças adoram a ideia. João já está planejando como vai te mostrar o dever de casa todos os dias. E Pedro quer que você ensine ele a jogar xadrez. E a Regina? A Regina vai crescer achando que é normal ter vovô sempre por perto. Para ela, você sempre fez parte da rotina familiar. Durante a construção, comecei a passar mais tempo na casa atual deles, praticamente morando lá para ajudar com as crianças enquanto Rodrigo e Patrícia lidavam com fornecedores e empreiteiros. Foi durante esse período que percebi como nossa dinâmica familiar havia se tornado naturalmente harmoniosa. Eu não era mais o avô visitante que chegava com presentes e saía depois de algumas horas. Era uma presença constante e útil na vida das crianças. Vovô, você pode me ajudar com matemática? João chegou da escola com uma expressão de quem havia enfrentado um problema impossível. Claro. Que tipo de matemática? Frações. Não entendo nada. Passamos a tarde inteira trabalhando com frações, usando exemplos práticos como dividir pizzas e compartilhar doces. Quando Rodrigo chegou do trabalho, encontrou João explicando frações para Pedro, usando os mesmos exemplos que eu havia usado. Como foi a aula de matemática? Rodrigo perguntou para mim na cozinha. Foi boa. João é inteligente, só precisava de alguém com paciência para explicar diferente. Pai, você tem jeito para ensinar. Já pensou em fazer isso mais formalmente? Como assim? Pela fundação. Muitas crianças precisam de reforço escolar, mas as famílias não têm dinheiro para pagar. Era uma ideia interessante. Expandir o escopo da Fundação Regina para incluir educação complementar, não apenas cuidados médicos. Poderia funcionar. Você acha que teríamos demanda? Pai, teríamos lista de espera. 6 meses depois, a Fundação Regina havia lançado o programa Vovôs e Vovós Educadores. Recrutamos idosos aposentados com formação educacional para dar aulas de reforço gratuitas para crianças de famílias de baixa renda. Eu mesmo me tornei professor de matemática para turmas de 3º e 4º ano. 3 vezes por semana, recebia grupos de 6 crianças na sede da fundação e passava 2 horas ensinando conceitos básicos de forma lúdica e prática. Professor Reinaldo, uma menina chamada Carla, levantou a mão durante uma aula sobre multiplicação. Por que o Senhor decidiu ensinar a gente? Porque ensinar é uma forma de multiplicar conhecimento, Carla. Quando eu ensino vocês, o que sei não diminui, mas o que vocês sabem aumenta. As crianças adoraram a metáfora matemática, e multiplicar conhecimento se tornou o lema informal das nossas aulas. Rodrigo frequentemente passava na fundação depois do trabalho para me buscar e acabava ficando para conversar com as crianças. Descobri que meu filho tinha uma facilidade natural para explicar conceitos complexos de forma simples. Pai, essas crianças são impressionantes. A Carla me perguntou hoje como usar matemática para calcular se a mãe dela está sendo enganada no troco do supermercado. E você ensinou? Ensinei. E ela ficou tão orgulhosa quando conseguiu fazer os cálculos sozinha que quis ligar para a mãe na mesma hora. Rodrigo, você já pensou em se envolver mais diretamente com a fundação? Como assim? Largar o emprego na multinacional e trabalhar conosco. Poderíamos expandir muito mais se tivéssemos alguém com sua experiência administrativa trabalhando em tempo integral. A proposta surgiu de forma espontânea, mas percebi que fazia muito sentido. Rodrigo havia se envolvido tanto com o trabalho da fundação que frequentemente ficava até tarde organizando relatórios e planejando expansões. Pai, isso significaria uma redução significativa na minha renda. Isso significaria usar parte do dinheiro do prêmio para pagar um salário justo para você trabalhar em algo que claramente ama fazer.
Você me daria um emprego? Eu ofereceria uma oportunidade para você trabalhar em algo que tem significado real, em vez de vender produtos que não mudam a vida de ninguém. Rodrigo passou semanas considerando a proposta, conversando com Patrícia, calculando orçamentos familiares, pesando prós e contras. Pai, aceito a proposta, mas com 2 condições. Estávamos na casa nova, que havia ficado pronta no mês anterior. Minha suíte era perfeita, espaçosa, confortável, mas independente o suficiente para que eu não me sentisse invadindo a privacidade da família. Quais condições? Primeira, quero um salário baseado no que a fundação pode pagar sustentavelmente, não no que você pode pagar. Se a fundação crescer e justificar aumento, ótimo. Se não, eu aceito o que for justo para a organização. Concordo. E a segunda? Quero autonomia para propor e implementar novos projetos. Se vou trabalhar nisso em tempo integral, preciso sentir que posso contribuir criativamente, não apenas executar suas ideias. Rodrigo, a fundação é nossa, sempre foi nossa, mesmo quando você estava no emprego antigo. Suas ideias são tão válidas quanto as minhas. Então temos um acordo. A transição de Rodrigo da multinacional para a fundação levou 3 meses. Durante esse período, ele trabalhou meio período em cada lugar, organizando a saída do emprego anterior e se preparando para assumir integralmente a administração da fundação. O primeiro projeto que ele propôs foi ambicioso: criar uma rede de casas de apoio para idosos em situação de vulnerabilidade, não apenas cuidados domiciliares. Pai, temos dinheiro para comprar algumas casas em bairros diferentes da cidade, adaptá-las para receber idosos que não têm onde morar e contratar equipes especializadas em cuidados geriátricos. Como funcionaria? Cada casa receberia 6 idosos. Eles teriam quartos individuais, mas espaços de convivência comunitários. Teríamos atividades dirigidas, acompanhamento médico regular e, o mais importante, visitação de famílias voluntárias. Famílias voluntárias? Famílias que se interessem em adotar simbolicamente 1 ou 2 idosos, não para levar para casa, mas para visitação regular, inclusão em atividades familiares, criação de vínculos afetivos. Era uma ideia revolucionária. Em vez de apenas providenciar cuidados básicos, estaríamos criando comunidades artificiais, onde idosos abandonados por suas famílias poderiam encontrar conexões humanas significativas. Rodrigo, isso é genial. Aprendi observando como nossa família mudou nos últimos anos. O que você mais precisava não era dinheiro ou cuidados médicos. Era sentir que importava para alguém. E você acha que famílias se voluntariariam para isso? Pai, existem muitas famílias como a nossa era antes, ocupadas demais para cuidar dos próprios idosos, mas que talvez se interessassem por ajudar idosos que não têm ninguém. O projeto das casas de apoio começou com 2 unidades, uma em Vila Madalena, perto da minha casa original, e outra em Alphaville, perto da casa nova da família. Cada casa recebeu 6 idosos cuidadosamente selecionados entre centenas de candidatos. A primeira moradora da casa de Vila Madalena foi Dona Aurora, de 78 anos, que havia sido internada em um hospital público depois que os filhos a abandonaram quando descobriram que ela estava desenvolvendo demência. Senhor Reinaldo, ela disse quando a trouxemos para conhecer sua nova casa, isso aqui é bonito demais para ser verdade. É verdade sim, Dona Aurora. E é para a senhora ficar o tempo que quiser. Mas por que vocês estão fazendo isso? Não me conhecem de nada. Porque todo mundo merece ter um lar, Dona Aurora, e todo mundo merece se sentir cuidado. A primeira família voluntária foi uma surpresa. Dona Conceição e seus 3 filhos adultos. Senhor Reinaldo, quando soube do projeto, pensei na minha mãe que morreu sozinha porque eu trabalhava demais para cuidar direito dela. Quero ajudar outras pessoas a não passarem pelo que ela passou. O modelo funcionou melhor do que esperávamos. Dona Conceição visitava a Dona Aurora 2 vezes por semana. Às vezes levava netos para fazer companhia, incluía a idosa nas celebrações familiares importantes. É como ter uma avó emprestada. Um dos netos de Dona Conceição explicou para mim durante um almoço dominical na casa de apoio. Dentro de 6 meses, tínhamos lista de espera tanto de idosos querendo vagas, quanto de famílias querendo se voluntariar. O projeto estava funcionando porque atendia a 2 necessidades sociais simultaneamente: idosos precisando de cuidado
e famílias querendo fazer diferença na vida de alguém. Rodrigo administrava tudo com eficiência impressionante. Ele havia encontrado sua vocação verdadeira, e isso se refletia em cada aspecto do trabalho. Pai, recebemos uma proposta da prefeitura para expandir o projeto para outras cidades da região metropolitana. Temos recursos para isso? Temos recursos e experiência. Mas mais importante, temos demanda real. Existem milhares de idosos em situação de abandono só na Grande São Paulo. Então vamos expandir. 3 anos depois do início das casas de apoio, a Fundação Regina havia se tornado referência nacional em cuidados inovadores para idosos. Recebemos convites para palestras, consultorias para outras organizações e até uma proposta para transformar nosso modelo em política pública. Pai, o Ministério da Assistência Social quer que a gente apresente o projeto em Brasília. Rodrigo me mostrou o e-mail oficial que havia chegado. Vamos apresentar. Quanto mais gente souber do que estamos fazendo, mais idosos conseguiremos ajudar. A apresentação em Brasília foi um sucesso. Saímos de lá com promessa de recursos federais para expandir o projeto para 10 estados brasileiros e com convites para participar de conferências internacionais sobre envelhecimento. Pai, você percebe o que aconteceu? Rodrigo perguntou durante o voo de volta para São Paulo. O quê? Você transformou uma situação pessoal dolorosa em uma solução que está mudando a vida de milhares de pessoas. Nós transformamos, Rodrigo. Isso aqui só existe porque você teve ideias melhores que as minhas e competência para implementá-las. Mas só começou porque você teve coragem de usar seu dinheiro para algo maior que você mesmo. E só cresceu porque você teve coragem de largar um emprego seguro para apostar em algo incerto. Chegamos em casa e encontramos Patrícia e as crianças esperando com uma festa surpresa. A casa estava decorada com faixas parabenizando nosso sucesso em Brasília. Vovô, você vai sair na televisão? Pedro, agora com 8 anos, estava impressionado com a ideia de ter um avô famoso. Talvez apareça em algum telejornal falando sobre a fundação. E você vai falar sobre nós? Vou falar sobre como família é importante e como às vezes precisamos trabalhar para construir os relacionamentos que queremos ter. João, agora com 12 anos, fez uma pergunta mais sofisticada. Vovô, você se arrepende de ter ficado bravo com papai naquela época? Era uma pergunta que eu me fazia frequentemente. Não me arrependo de ter ficado bravo, João. Me arrependo de ter demorado tanto para conversar sobre estar bravo. Se eu tivesse falado com seu pai mais cedo sobre como me sentia, talvez não precisasse ter criado toda aquela situação complicada. Mas se você não tivesse criado, talvez vocês não tivessem se aproximado. Regina, agora com 4 anos, contribuiu com a sabedoria surpreendente que crianças às vezes demonstram. É verdade, Regina. Às vezes precisamos passar por situações difíceis para descobrir coisas importantes. Aos 76 anos decidi organizar formalmente meus bens e deixar claras minhas intenções para o futuro da família e da fundação. Chamei Rodrigo para uma conversa sobre assuntos que preferíamos evitar, mas que precisavam ser discutidos. Pai, não gosto de conversar sobre isso. Rodrigo, eu tenho 76 anos. Passei por uma cirurgia cardíaca complexa. É responsabilidade minha garantir que tudo esteja organizado caso algo aconteça comigo. Expliquei para ele como havia dividido os recursos. 50% para a fundação, garantindo sua sustentabilidade por décadas. 25% dividido igualmente entre os 3 netos, para ser liberado quando completassem 25 anos. 20% para Rodrigo e Patrícia e 5% para pessoas especiais como Dona Conceição e outros amigos que haviam se tornado família ao longo dos anos. Pai, você tem certeza dessas proporções? Por quê? Você acha que deveriam ser diferentes? Na verdade, acho que você deveria deixar mais para a fundação. O trabalho que estamos fazendo é mais importante do que qualquer herança individual. A resposta de Rodrigo me surpreendeu e me deixou orgulhoso ao mesmo tempo. Meu filho havia se tornado uma pessoa que colocava propósito acima de benefício pessoal. Rodrigo, a fundação vai ter recursos mais do que suficientes para se sustentar e crescer. Vocês merecem segurança financeira também. Pai, nós já temos segurança financeira. Temos casa própria, trabalho que amamos.
Crianças saudáveis. Não precisamos de herança para ser felizes. Eu sei que não precisam, mas quero que tenham. Regina sempre disse que dinheiro não compra felicidade, mas pode comprar tranquilidade. Quero que vocês tenham tranquilidade. E se a gente usar parte da herança para expandir ainda mais a fundação? Rodrigo, quando a herança for de vocês, vocês fazem o que quiserem com ela. Eu só quero ter certeza de que está tudo organizado. Pai, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem medo de morrer? Era uma pergunta que eu mesmo me fazia frequentemente, especialmente depois da cirurgia. Não tenho medo de morrer, Rodrigo. Tenho medo de morrer sem ter vivido completamente. Mas esses últimos anos, especialmente depois que nos reconciliamos, me fizeram sentir que vivi uma vida completa. Como assim? Tive um grande amor com Regina. Criei um filho que se tornou um homem bom. Conheci meus netos e construí relacionamentos significativos com eles. Usei os recursos que tive para ajudar outras pessoas. E mais importante, consegui transformar uma situação de mágoa e ressentimento em uma família unida e feliz. Pai, se eu morrer amanhã, vou morrer sabendo que fiz diferença na vida das pessoas que amo e na vida de muitos estranhos também. Poucos homens podem dizer isso no final da vida. Hoje, aos 80 anos, acordo todos os dias na minha suíte na casa que construímos juntos, escuto os barulhos da família se preparando para mais um dia e sinto gratidão por cada momento dessa vida que quase perdi por orgulho e teimosia. João tem 16 anos e acabou de ser aceito em um programa de intercâmbio na França, onde vai estudar matemática avançada na mesma cidade que Regina sonhava conhecer. Pedro tem 12 anos e está aprendendo xadrez comigo, mas já joga melhor do que eu. Regina tem 8 anos e me ajuda com as aulas da fundação, explicando matemática básica para crianças menores com uma paciência que me lembra sua homônima. Rodrigo e Patrícia estão esperando o 4º filho, uma gravidez não planejada, mas muito celebrada por toda a família. Aos 43 anos, meu filho se tornou o diretor executivo de uma fundação que ajuda mais de 1.000 famílias por mês em 12 estados brasileiros. A Fundação Regina foi reconhecida pela ONU como modelo inovador de cuidados para idosos, e recebemos visitas de delegações do mundo inteiro interessadas em replicar nosso trabalho. Mas o que mais me orgulha não são os prêmios ou reconhecimentos. É o fato de que transformei 289 milhões de reais em algo muito mais valioso. Uma família unida, propósito de vida e a certeza de que milhares de idosos não vão enfrentar sozinhos os momentos mais difíceis de suas vidas. Vovô, Regina me perguntou ontem durante nossa caminhada diária pelo jardim. Você ainda lembra como era quando você e papai estavam brigados? Lembro sim, minha querida. E você se arrepende? Me arrependo de ter demorado tanto para resolver. Mas não me arrependo de ter passado por aquela situação, porque ela me ensinou que família não é uma garantia automática. É algo que precisamos construir e cuidar todos os dias. Como a gente cuida de família? Estando presente, Regina. Escolhendo estar presente mesmo quando é inconveniente. Mesmo quando temos outras coisas para fazer. Mesmo quando é mais fácil deixar para depois. Hoje à noite, como todos os domingos, vamos ter jantar em família. Vão estar todos aqui. Rodrigo, Patrícia, as 3 crianças e provavelmente Dona Conceição, que se tornou praticamente uma irmã para mim. Vamos conversar sobre as coisas boas e ruins que aconteceram durante a semana, vamos planejar a próxima viagem em família, vamos discutir novos projetos para a fundação. Vamos ser uma família. E eu vou olhar ao redor da mesa, ver todos esses rostos que amo, e vou lembrar daquele dia terrível em que meu filho me disse que não tinha tempo para cuidar de mim durante minha cirurgia. Vou lembrar, mas não com raiva. Vou lembrar com gratidão, porque foi esse dia que me deu a oportunidade de descobrir que às vezes precisamos perder algo para aprender seu verdadeiro valor. Às vezes, o abandono é apenas o começo de uma história de reencontro muito mais bonita.